Olá, sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero contextualizar esse vídeo mostrando que muitos hoje têm substituído o arrependimento pelo acolhimento irrestrito, mas será que isso é o Evangelho de Jesus? Ou é uma distorção ali por filosofias humanas, pela psicologia humanista? Então nesse vídeo de hoje nós vamos entender por que tantos cristãos estão frios na fé e como a verdade pode libertar qualquer pessoa dessa confusão espiritual. Eu te convido aqui também a ficar até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar como discernir o falso evangelho do verdadeiro e ainda vou te apresentar uma ferramenta de discipulado transformadora. Você já deve ter percebido, com o passar dos dias, aí, a sua convivência, que tem muita gente relativizando o pecado, relativizando arrependimento, relativizando a santidade, ou seja, estamos vivendo num tempo, infelizmente, de um evangelho relativizado. Você já deve ter ouvido também alguém falar esse tipo de frase, né? Essas falácias como ninguém precisa mudar quem é, ou então Deus te aceita exatamente assim, ou ainda você não precisa se arrepender, apenas se ame como você é, né? E perceba que esse discurso ele soa bastante acolhedor, não é mesmo? Ele parece cheio de amor, parece um discurso cheio de empatia, cheio de aceitação, mas ele traz consigo conceitos errados. E ele traz consigo também, por trás dessa fala, né, ele existe ali um desvio muito perigoso, porque ao relativizar o arrependimento, né, esse discurso, ele anula o poder transformador do evangelho, né, como se o pecado fosse apenas uma questão de autoimagem. E o que era ali para ser confrontado, agora é celebrado, porque passou a ser a sua identidade. Né? Ele é celebrado como uma identidade. O que não é, o que de fato nós vamos mostrar, categoricamente, à luz da palavra, que não é verdade. Né? Você já percebe ali no mundo pessoas confusas espiritualmente, confusas no tocante à sua identidade, a quem pertencem, quem são. Né? Então nós estamos vivendo ali uma geração que está se afastando da verdade, porque ela tem sido alimentada com uma versão diluída do Evangelho. Essa geração tem sido alimentada com uma versão diluída de Jesus. Isso tudo causa o quê? Um esfriamento espiritual. Né? Milhares de cristãos estão esfriando na fé. Eles estão cheios de feridas, cheios de traumas e buscando aceitação. E acabam encontrando um Jesus, entre aspas, moldado ao gosto do cliente. Um Jesus, entre aspas, que não fala de cruz, que não chama ao arrependimento e que nunca vai confrontar o pecado. Esse Jesus que só afaga o ego, me desculpa ser sincero, mas esse Jesus ele não é o Jesus da Bíblia. O verdadeiro Cristo salva, mas também transforma. Talvez você esteja se perguntando, mas qual é o problema, né? Qual é o grande problema de adaptar o discurso para as pessoas se sentirem mais acolhidas? Né? É uma dúvida que surge, todo mundo quer ser acolhido. Né? E a intenção de transformar esse discurso em um discurso mais acolhedor pode até parecer boa, mas o resultado final ele é devastador. Porque quando se tira a cruz do evangelho, o que sobra já não é mais o evangelho. Vira um evangelho diluído ou uma versão total do evangelho, que não é o evangelho original que precisa, sim, ser propagado. Lá em Romanos 12, 2, Paulo fala com muita clareza para não nos conformarmos com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Paulo está falando ali, em outras palavras, que é para parar de tentar ajustar o céu às nossas preferências humanas, às nossas expectativas terrenas. Né? O Evangelho ele não veio para se encaixar no mundo, ele veio para transformar o mundo. O problema é que hoje, ao invés de nos conformarmos à imagem e semelhança de Cristo, nós estamos tentando moldar Cristo à nossa imagem, e isso é perigoso. É como se disséssemos assim: olha, Jesus, eu quero o teu amor, mas sem a tua correção. Eu quero a tua aceitação, mas deixa de lado essa tal de santidade que é necessária. Né? E a gente pode perceber lá no exemplo de Jesus e da mulher adúltera, né? Esse trecho está lá em João 8, versículo 11, e a gente pode perceber como Jesus lidou com essa mulher pega em adultério. Ele diz lá no trecho: eu não te condeno, mas vai e não peques mais. E isso é graça, mas isso também é a verdade, porque Jesus não apedrejou essa mulher
como a lei ordenava, né? Mas ele também não absolveu ela do pecado como se ela não tivesse feito nada, como que se ela tivesse feito era algo sem importância, né? Ele a libertou do pecado, mas não a deixou no pecado. Isso é primordial, né? O acolhimento verdadeiro ele não é para silenciar a verdade. É dizer, você tem valor, mas Deus quer te libertar. Só que a geração de hoje está sedenta por pertencimento. E sabe o que é mais triste nisso tudo? Muita gente encontrou nas redes sociais ou em comunidades progressistas mais acolhimento do que dentro da própria igreja. Só que ao invés de reconduzir essas pessoas a um arrependimento saudável, o que deveria de fato acontecer, muitos estão dizendo uma outra mensagem, que aquela mensagem fique como está, Deus entende, você não precisa mudar. E isso pode, num primeiro momento, até parecer cuidado, parecer amor, parecer empatia, mas não é verdadeiro. No fundo, isso é uma armadilha, porque quem ama de verdade não te deixa caminhando na direção do abismo. Agora, é importante dizer aqui, e fazer, né, na verdade, uma distinção importante, porque existe sim uma culpa doentia, aquela que paralisa, que vem do diabo propriamente, que diz: você não presta, Deus não te quer, você não tem valor. Muitas vezes o diabo coloca isso na nossa mente, né? Mas existe também uma tristeza, segundo o coração de Deus. Né? 2 Coríntios 7,10 diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então, o arrependimento verdadeiro ele não destrói, ele cura, ele restaura, ele reconecta o coração quebrado com Deus. Ele nos reconecta com o Pai quando temos esse arrependimento genuíno. Eu, particularmente, já vi muita gente presa em pecados, que ela não consegue se libertar com facilidade. Eu já vi muita gente presa em adultério, em pornografia, em mentira. E isso vivendo anos dentro da igreja, até que um dia a ficha caiu. Né? E essa pessoa chega à seguinte conclusão: olha, eu preciso mudar. Eu não posso mais viver em cima do muro. E quando ali há arrependimento genuíno, a pessoa percebe que aquilo não é uma humilhação, mas sim uma libertação, porque a verdade liberta. Né? Esses conceitos humanos, esse evangelho maquiado, ele não pode libertar. Né? A graça ela não anula a verdade. Né? Ela veio para confirmar com amor. João capítulo 1, versículo 14 diz que Jesus veio cheio de graça e verdade. Perceba bem, cheio de graça, cheio de verdade. Não é um ou outro, são os dois juntos. A graça sem verdade, ela vira uma libertinagem, mas a verdade sem a graça, ela vira puro legalismo. Mas as duas juntas, elas curam, elas restauram e elas transformam. Cristo, ele não morreu para te deixar do jeito como está, senão não faria sentido nenhum. Pregarmos nova vida se Cristo morreu e eu continuo do jeito que eu estava. Ele morreu para nos dar uma nova vida. E a nova vida pressupõe, obrigatoriamente, transformação. E se você sente que você está vivendo uma fé diluída, uma graça sem arrependimento, é hora de voltar. Não para uma religião pesada, mas para um evangelho puro, que te chama a carregar a cruz e a experimentar a liberdade que só existe quando há um real, um verdadeiro arrependimento. O evangelho que acolhe sem transformar, o perigo da graça distorcida, esse já está presente aí no mundo. Né? E ele fica presente no mundo muito a partir da psicologia humana e o discurso cristão moderno. Nós falamos um pouquinho desse discurso cristão e agora eu quero tratar especificamente dessa psicologia humanista. Né? Vamos tentar entender a raiz desse evangelho terapêutico, né, que tem invadido os púlpitos, as redes sociais e os corações, que se chama psicologia humanista, que tem a raiz lá na psicologia que a gente já conhece, profissional, né, mas que pega muito o conceito humanista e coloca isso no evangelho diluído. E o resultado? O resultado você vai ver de como essa psicologia humanista ela invade as igrejas, invade discursos. E ela surge ali como uma reação à psicanálise. Né? Nomes como Carl Rogers, Abraham Maslow, eles começaram a defender a ideia de que o homem é essencialmente bom e que ele, dentro de si mesmo, pode carregar respostas para temas como a felicidade, a autorrealização. Rogers ele acreditava que, se você for ouvido com empatia, com aceitação incondicional, você poderá se autorrealizar. Já Maslow criou aquela famosa pirâmide, onde a realização pessoal é o topo da pirâmide, né? Ou seja, aquilo ali é o auge da existência humana. Isso tudo parece muito conceitual, muito bonito, muito estudioso, né? Mas você sabe qual é o problema de toda essa conceituação? O problema é que isso contraria diretamente a antropologia bíblica.
né? Porque a Bíblia ela ensina que o homem ele não é essencialmente bom. A Bíblia ensina que o homem é pecador. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, todos pecaram e todos carecem da graça. Né? Jesus disse a Nicodemos em João 3,3, é necessário nascer de novo. Ou seja, você não precisa só de um apoio emocional, você precisa de regeneração espiritual. E aí, enquanto o mundo diz, olhe para dentro de você, olhe para outros exemplos, né? E você vai encontrar força interior, você vai encontrar um modelo a seguir, o Evangelho diz ao contrário, ele fala assim, olha para cima. Olha para cima porque é de lá que vem o nosso socorro. Olha para cima porque o nosso exemplo é Cristo. Então, o problema não está na falta de autoestima. O problema está na falta de arrependimento. E sabe o que tem acontecido? Muitas igrejas estão adotando conceitos humanistas como se eles fossem bíblicos. Isso soa como heresia, porque eles passaram a pregar uma fé centrada no bem-estar humano e não na glória de Deus. Muitas igrejas passaram a validar comportamentos claramente contrários à palavra, em nome de uma saúde emocional. E aqui eu quero fazer um alerta que é claro que existe o sofrimento, é claro que existe uma dor legítima, claro que existe um trauma que precisa ser curado, e sim, a igreja é um lugar de cuidado, mas quando nós usamos a empatia no lugar da compaixão para justificar o pecado, nós trocamos o bálsamo da cura pelo um açúcar da ilusão. E o açúcar, você sabe, quanto mais você consome, mais viciado você fica. Então você daqui a pouco está viciado em viver de ilusões. Né? E aqui entra um dos maiores riscos da fé humana. É a questão da ilusão. É um evangelho emocional. E nesse evangelho emocional, hoje, muitos querem um Jesus que ouve, um Jesus que valida, um Jesus que acolhe, mas não o que confronta. Eles querem um terapeuta celestial. É como se Deus fosse o meu terapeuta, né? Então eles querem esse terapeuta, eles não querem um Salvador crucificado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com amor e toda a verdade possível. Esse tipo de Jesus, ele não salva ninguém. Ele vai aliviar a dor temporariamente, mas transformação é para aqueles que creem. Vou tentar ilustrar aqui de uma outra forma. Ele é como um médico, né? Esse conceito. É como um médico que encontra um tumor maligno no paciente. Mas ao invés de tratar aquele tumor com a cirurgia e a medicação devida, esse médico fala assim, olha, fica tranquilo, você é especial, isso tudo vai passar. E aí, qual é o fim das coisas? Ele pode aliviar o medo daquele paciente, mas ele obrigatoriamente vai estar assinando a sentença de morte, porque não deu o tratamento devido. Então, o verdadeiro Jesus, ele não quer te deixar confortável no pecado, assim como aquele médico que gostaria de deixar o paciente confortável no seu conceito, né? Ele quer libertar. E isso inclui ali confronto, transformação, muitas vezes renúncia. E aí a gente entra num contexto do que é o verdadeiro discipulado, como as igrejas estão discipulando, como as igrejas estão ensinando, porque a igreja tem um chamado de ensino que é claro, mas está se ensinando da maneira correta? Porque Jesus foi muito claro, ele falou, ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar tudo que eu tenho ordenado. Então esse conceito humanista, essa psicologia humanista, não tem nada a ver com o evangelho. Né? O discipulado ele não é uma sessão de terapia. O discipulado ele é vida na vida. Ele é cruz, ele é arrependimento, ele é viver em santidade, é buscar essa santificação. Né? É um convite à morte do meu eu para o nascimento de uma nova vida em Cristo. Jesus não chamou os seus seguidores para fazerem uma terapia de autoestima. Ele chamou os discípulos para morrerem para si mesmo. Eu sei que para muitos essa mensagem vai fazer bastante sentido, né? Sei que para muitos tem muita gente que está cansada de um evangelho raso, moldados pelos sentimentos, e você quer mergulhar ali numa jornada real profunda, onde o discipulado ele não é um conceito, mas é um estilo de vida. Né? Para você que quer crescer, amadurecer, discipular outros e ser discipulado, eu vou deixar aqui na descrição um link sobre o curso Discípulo Multiplica Discípulo. São 15 encontros transformadores. E esses encontros eles vão alinhar a sua vida à palavra. Ele vai te ensinar a discipular biblicamente e crescer espiritualmente em a consciência de quem Deus é. Né? Se você quiser levar isso para a sua igreja, grupo, um discipulado individual, nós temos versões ali presenciais e online. Então, fala comigo no WhatsApp e vamos juntos fortalecer o reino. Vamos formar discípulos que formam discípulos. Deixa eu te falar aqui que Cristo ele não morreu para te deixar confortável no pecado. Ele morreu para te libertar. A graça que acolhe, a mesma que transforma, e o Espírito Santo que consola, também confronta. Então seja cheio do Espírito Santo, firme na palavra e vou te fazer um desafio aqui. Não se dobre a um evangelho adulterado. O discípulo, ele não busca apenas acolhimento,
O discípulo real, verdadeiro, ele busca transformação. E se essa palavra te edificou, curte, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir essa verdade, ativa as notificações e eu te aguardo no nosso próximo vídeo.